Chegou o dia da grande final do Campeonato Piauiense de Futebol, o primeiro jogo da decisão entre Parnaíba e Fluminense. Você, claro, acompanha pela TV Cidade Verde no canal 5.2 e também pelo YouTube, no canal da TV Cidade Verde no YouTube. Para falar dessa grande decisão, já estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Pamela Maranhão. Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. E Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Joelson, torcida piauiense. Boa tarde. Bom, jogo para você acompanhar, você vai acompanhar todos os detalhes, todas as emoções direto de Parnaíba. A partida vai acontecer lá em Parnaíba, ao vivo, pelo canal 5.2 ou pelo YouTube, tá? No canal da TV Cidade Verde no YouTube você vai acompanhar. Você também pode acessar o cidadeverde.com, que vai ter o link ao vivo para você acompanhar via internet. Então não há motivo para você perder esse grande jogo. O primeiro jogo da decisão ao vivo direto de Parnaíba, através do cidadeverde.com, através do YouTube e o canal 5.2 na tela da sua televisão. O Parnaíba recebe o Fluminense, a partida começa às 5 horas da tarde. Sob narração de Wellison Costa, que já preparou um convite para você acompanhar esse jogo. Atenção. Vamos lá, eu vou entrar igual o Cristiano Ronaldo, viu? Quando for para entrar, me avisa. Beleza, vai! Sim, eu estou aqui, receba! Já estou aqui no Pedro Alelap, Joelson Jordano aí. Vão dizer que é montagem. Mas quem não tem nada a ver com a história não precisa se envolver. Vamos seguindo? Porque o Parnaíba e o Fluminense se enfrentam hoje aqui no Pedro Alelap, em Parnaíba, a partir de 5 da tarde. 4h45, transmissão ao vivo no canal 5.2 da TV Cidade Verde. E desde 2017 o Tubarão não decide um estadual. Eita, amigo, quando foi vice-campeão diante do Altos. Olha a turma aí, vice-campeão. Turma aí, beleza, vice, né? Mas foi campeão em 2012 e em 2013. Desde 2013 o Parnaíba não é campeão. Olha aqui o elenco campeão. Aproxima aí. Aproxima mais um pouco. Rapaz, jogador, o cara não olha pra foto, tá? Gilmar Bahia, quem diz? Novinho. Também tá no elenco do Parnaíba desse ano. Ele é zagueiro. Tão zagueiro que foi expulso no segundo jogo da decisão daquele ano de 2013 contra o River, aos 37 do segundo tempo. Zagueirado em tanto, hein? Naquele ano, ele foi bicampeão, porque o Parnaíba tinha sido 2012 e 2013. Essa torcida ama o Gilmar Bahia. E em 2013, ó, quem também... Não, tira essa foto daí. O adversário do Fluminense ama uma decisão. E o Fluminense também chegou até aqui com a melhor campanha. O Vaqueiro Belchior chegou ontem a Parnaíba, aqui no estádio Pedro Alelap, você tá vendo, né? E hoje busca uma taça inédita de campeão estadual. Eita, que o esportista Belchior Barros, meu amigo, ia ficar orgulhoso. Saudoso Belchior comandou o time entre 50 e 70, ficaria orgulhoso dessa turma. Segunda decisão de estadual em 2 anos. Ano passado foi contra o Altos, vice-campeonato, logo no ano de volta à elite. A saga do Vaqueiro continua. Estão ouvindo? Não ouvindo não? Comenta um pouquinho. Eita, minha saga do Vaqueiro. E olha só, nessa temporada, além da saga do Vaqueiro, tem o Super Mario. Não, esse é do videogame, é o Super Mario real. Esse sim. Aí, Super Mario, 18 gols em 19 jogos em 2022. É o artilheiro do Brasil, o artilheiro de milhões. Pessoal aí das redes sociais tá ligado, artilheiro de milhões. E é para esse jogo de milhões de piauienses, que eu convido você hoje, a partir de 5 da tarde, no canal 5.2 da TV Cidade Verde. Milhões de piauienses na audiência, meu amigo. Não é só do Piauí não, viu? Pode assistir de qualquer lugar do mundo. Você não tá vendo que eu tava gravando um negócio aqui não, moço? Ô, desculpa. Pois é, eu sabia. Eu só vou tirar onda. Claro que eu sabia. YouTube também? Vai pelo YouTube. Rapaz, vai ser uma beleza. Muito obrigado, viu? Jogo final do Campeonato Piauiense. É o segundo jogo no dia 30. O primeiro é hoje, a partir de 5 horas da tarde, no canal 5.2 e no YouTube da TV Cidade Verde. Então, tá combinado, Joelson, Pamela, Dídimo. Dídimo vai estar comigo aqui no Pedro Alelap daqui a pouquinho. Tem decisão do Campeonato Piauiense, primeiro jogo, segundo jogo só no dia 30. Então, 15 para as 5 da tarde, famoso 4h45, você escolhe. Pode ligar no canal 5.2 da TV Cidade Verde, tem transmissão ao vivo para você. Parnaíba e Fluminense, aqui, no Pedro Alelap. Aqui. Falou, meu amigo!
Tá aí o Wellington Costa, tá fazendo o quê, torcedor? Narração de Wellington Costa, daqui a pouco, ao lado de Dídimo de Castro, com os comentários da partida que você acompanha pelo canal 5.2 ou pelo YouTube da TV Cidade Verde. Bom, eu vou trazer agora aqui alguns dos destaques dessa partida que o Wellington até já pincelou aí na reportagem, no convite que ele fez para você. Vamos lá, eu quero a opinião do Dídimo de Castro e da Pamela Maranhão para os destaques desses dois times, os times que entram em campo daqui a pouquinho. Um deles tá aqui, ó. O Isaac, jogador que é atacante da equipe do Parnaíba. O Isaac, que é um dos artilheiros desse time do Parnaíba. Aliás, é o artilheiro do time do Parnaíba, né? Fez mais gols, está lá na lista dos artilheiros do Parnaíba. Pamela Maranhão, o que se pode esperar do Isaac para uma partida decisiva? Eu acho que mais uma vez ele vai ser importante, né, para a equipe do Parnaíba. É um jogador que tem características de centroavante, aquele centroavante raiz que a gente está acostumado a conhecer dentro do futebol brasileiro. Cresceu muito nessa reta final de competição, então por conta disso eu acho que ele tem também um quê ali também de liderança, além de ser o homem-gol atualmente do professor Pedro Manta, e com certeza vai tentar fazer mais um jogo brilhante, né, vestindo a camisa do Tubarão. A gente lembra que no jogo contra o Altos, o primeiro jogo em que eles conseguiram construir uma vantagem muito numérica, né, 3-0 dentro de casa diante do torcedor, o Isaac foi peça fundamental, marcou um dos gols, deu assistência, então é um cara que está entrosado, sabe que está num bom momento, isso faz uma diferença muito grande para o jogador por conta da questão da confiança, e diante o torcedor vai tentar mais uma vez dar orgulho aí para a torcida parnaibana, e existe, claro, uma expectativa grande em torno dele, porque tem que sair gol, né? A gente lembra que a equipe do Fluminense tem algumas vantagens por conta do regulamento, uma delas seria essa questão dos empates, então sair gols para o Parnaíba é fundamental para que a equipe continue aí nessa briga, continue viva dentro dessa briga pelo título. Dídimo de Castro, a gente sempre espera do homem-gol, do artilheiro, que ele ajude a resolver, né, as coisas. E no Parnaíba a expectativa é em torno do nome do Isaac. O Isaac é autor de 8 gols no Campeonato Piauiense, que é uma marca muito boa dentro do Campeonato Estadual. Eu vi que no jogo aqui de Teresina com o Altos, 2-0, a vitória altoense, o Isaac voltou muito. Ele não foi aquele jogador de área. Aquilo foi uma estratégia de técnico do jogo, do time parnaibano, e o Isaac recuava muito, vinha até a área do Parnaíba, ele jogava pelo meio campo, não teve uma presença constante na área adversária. Mas é um artilheiro, um perigoso atacante, uma ameaça para a meta do Fluminense, indiscutivelmente. 8 gols no campeonato. 8 gols. Tá aí, Isaac, 8 gols no Campeonato Piauiense de Futebol. É o homem que promete dar trabalho à defesa do time do Fluminense no jogo lá no estádio Pedro Alelaf, lá no litoral, lá em Parnaíba. Próximo destaque aqui na nossa tela para você. Aqui tá. Esse homem aqui, minha gente, é o homem-gol do Brasil. Mário Sérgio, atacante do Fluminense, e que tem, Pamela Maranhão, essa marca que é o de maior número de gols marcados no país. Exatamente, né? O Mário Sérgio, o Super Mário, né? Como ele tá com méritos apelidado, né? Tá aí com 15 gols dentro do Campeonato Piauiense e mais 3 gols que ele fez na Copa do Brasil, na participação da equipe do Fluminense dentro da Copa do Brasil nas 2 primeiras fases. São 18 gols no ano. É inquestionável a grandíssima fase que vive Mário Sérgio. E claro, né? Ele também é a esperança aí de gols da equipe do Fluminense. O Fluminense que tem muitos bons nomes no setor ofensivo, mas claro, o Mário Sérgio aí é o grande destaque da temporada, porque realmente está muito bem dentro da competição, praticamente com o dobro de gols, né, do Isaac, né, dentro daqui, é o que está em segundo lugar dentro da artilharia do Campeonato Piauiense, né? O Isaac tem 8 gols, o Mário Sérgio tem 15 gols, para vocês verem a diferença, né, de como o homem realmente está em paz, está em grande fase com as redes. Desde a época daquele título do Comercial em 2010, que a gente não via um jogador fazer tantos gols como o Mário Sérgio fez no Campeonato Piauiense desse ano. Acho que Zé Ribeiro, naquele tempo, foi o jogador que marcou muitos gols. Zé Rodrigues. Agora tem um novo nome. Embora, Dídimo, a impressão que eu tenho é que ele tenha perdido um pouquinho o ritmo nessa fase final. Mas é o Mário Sérgio. Realmente. Agora, antes do Zé Rodrigues, o Cima chegou a fazer 30 no Campeonato Piauiense. Mas a gente tem que considerar também a média de gols, né? Sim. Quantas partidas no campeonato daquela época, quantos... Era maior, né? Exatamente. O campeonato era muito maior, muito mais extenso. Agora, o Mário Sérgio é um jogador, é a referência no time do Fluminense. Ele não é para estar ajudando no meio campo, não. Ele é de finalização, ele é um jogador de definir a partida. Daí os 15 gols que ele marcou.
Agora, você observou bem, nesses jogos mais recentes do Fluminense, ele não esteve assim tão culminante como no início do campeonato. E eu estranhei que o Fluminense fizesse 4 gols contra o Juventude do Maranhão e ele não fizesse nenhum. Até perguntei pro Epson, me vê aí se o Mário Sérgio jogou. Que eu tô estranhando, ele não fez um gol em 4, mas é um jogador realmente, um atacante de primeiríssima qualidade. É verdade. Mas eu acho que dá pra gente pontuar dentro desse ponto que o seu Dídimo colocou, o fato de que a equipe do Fluminense tem essa variedade do coletivo, né? Você tem um Pio, que é um cara que resolve na bola parada. Quando ele não faz o gol, ele dá o rebote do gol pro companheiro que tá ali na frente. Às vezes um Tarcísio, um Eduardo, um Valdir, né? Que são jogadores que estão lá dentro da pequena área, pisando no último terço do campo. Inclusive, o Eduardo que não vai pra esse jogo, tá? É um dos desfalques da equipe do Fluminense pra essa primeira partida, e tem uma rotatividade muito grande de homens gols, né? Teve o Mazinho fazendo gol, que também é volante, não é tão comum a gente ver esses jogadores mais de meio campo sendo tão acionados. A gente tem zagueiros, artilheiros, né? O Michel, que é um cara que faz muitos gols, então esse é um dos pontos fortes entre esse Fluminense, né? Também tem o Mário Sérgio, que é a referência, que é um cara que é acionado, né, diretamente durante os 90 minutos da partida, mas sabe que tem outras peças que também têm qualidade para ajudar a resolver, né? E eu acho que é isso um dos pontos chaves aí dentro desse Fluminense treinado pelo técnico Marcelo Villar. Mas vamos combinar que o Fluminense, além de jogar fora de casa, vai ter outro problema para resolver nesse jogo, que é a presença desse nome aqui, o Cris, goleiro da equipe do Parnaíba, que simplesmente fez grandes jogos pela equipe. E esse aqui é o último deles, ó, contra o time do Altos. Ele simplesmente, o goleiro do Parnaíba, salvou a equipe na classificação para a final. Foi uma belíssima atuação. Ele foi tomar 2 gols no finalzinho do jogo, né? Tava 0-0 porque ele estava garantindo com defesas realmente extraordinárias ao longo da partida. É um goleiro eficiente, ele foi bem também na vitória dramática de 2-1 contra o River lá em Parnaíba. E ter um bom goleiro é muito importante. É muito importante. Então, se ele repetir as atuações mais recentes, Parnaíba está fortalecido no setor. Olha, aliás, esse campeonato piauiense é um campeonato piauiense também, vamos fazer justiça, de ótimos goleiros, né? Tem o Jailson no 4 de julho, tem o Cris, que fez um ótimo estadual, só pelo jogo contra o Altos já pagou todo o campeonato. Sim. O Nicolas no Nicolas do próprio Fluminense está na decisão, né? O goleiro que vai para a final. É possível falar em melhor goleiro do piauiense, Pamela, na sua opinião? O melhor goleiro do piauiense, assim, eu acho que no sentido de defesas importantes e pelo fato de estar na final, acho que o Cris, né, merece os méritos, porque ele é muito acionado, né? O Nicolas, ele tem uma vantagem de que, se você for observar, como a equipe do Fluminense defensivamente é muito bem estruturada, muito sólida a defesa do clube, do grupo, acaba ele sendo pouco acionado. Mas joga mais protegido. Isso, exatamente. No caso do Cris, não, né? Apesar de ter ali Gilmar Bahia e o Alex Maranhão, que é a dupla que tá desde o comecinho da temporada, a gente lembra que o Cris, ele ganhou vaga no decorrer do Campeonato Piauiense. O goleiro era o Douglas. Quando houve a troca de técnico, aí o Cris teve a oportunidade e acabou chegando e mostrando serviço, né, sendo muito acionado. E como o seu Dídimo citou, em alguns jogos em específico ele conseguiu resolver a vida do Parnaíba e colocar o time, primeiramente nas semifinais e agora na final do campeonato, né? Porque eu acredito que ele tem uma fatia grande do bolo dentro aí desses dois processos, de estar na semifinal e de depois conseguir chegar até a final, né? Eu acho que por méritos ele talvez, né, mereça ser colocado como o melhor goleiro do campeonato. Bom, tá aí então. Mas isso é muito relativo, né? De listas, eu também sou meio contra listas. Eu acho que a gente tem que qual será o maior goleiro do campeonato? Certamente será o do time campeão. O que erguerá a taça, bem né? provável, né? É bem provável. Agora, o Jailson do 4 de julho também é um belo goleiro, né? De atuações sensacionais. E sempre muito decisivo e tudo mais. Um cara realmente muito bom, de fato. Agora, tudo começa com a estratégia. Tudo começa com a armação, a escalação. Nós falamos aqui das estrelas que estarão em campo. Mas é sempre bom lembrar que todo jogo é pensado e projetado por esses nomes que você vai ver aqui, agora no telão. Primeiro, Marcelo Villar, treinador da equipe do Fluminense, que está desde o começo do campeonato, pegou o time para a pré-temporada. Pergunto primeiro para você, Dídimo, como deve jogar, na sua avaliação, qual deve ser o maior temor de Marcelo Villar num jogo fora de casa contra o Parnaíba? A minha impressão é que ele vai primeiro tentar conter o ímpeto do time do Parnaíba.
que vai jogar em casa. O apoio da torcida é muito grande em Parnaíba. O estádio Pedro Alelar favorece a aproximação do público com o time em campo. Então o Parnaíba pode até perder um pouquinho o controle assim, tático de jogo, por causa do entusiasmo. E aí a experiência do Fluminense pode prevalecer. Aqui tá alguns números, Pamela. Ó, Marcelo Vilar tem 60 anos, fez 15 jogos com o Fluminense nessa temporada, 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Um número importante, um bom aproveitamento do treinador Marcelo Vilar. Você acha que ele joga pra cima ou você acha que jogando fora de casa é preciso cautela contra o Parnaíba? Eu acho que ele vai manter o mesmo estilo, né? O professor Marcelo Vilar, até quando jogou contra grandes clubes do cenário brasileiro, como foi o caso do jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil, ele não mudou tanto a escalação, né? É um time que varia pouco a formação tática nos nomes em si. E eu acho que ele deve manter isso, com certeza. A gente sabe que existe um certo favoritismo em torno da equipe do Fluminense. Eu acho que talvez por isso o Parnaíba, por mais que jogue em casa, que conheça cada cantinho do estádio Pedro Alelar, que a gente sabe que faz uma diferença grande e tem o apoio maciço do seu torcedor, eu acredito que a equipe do Fluminense vai manter a mesma característica, jogar para frente, tentar fazer os gols, né? Marcação alta, forçando o erro do adversário, e eu acho que no começo vai ser um jogo ali muito de os dois se analisarem um pouquinho, dependendo de quem tiver melhor, aí a gente vai ter um lado tentando chegar um pouco mais, né, até os gols. A última partida do Parnaíba jogando em casa foi 3-0 contra o Altos, eliminando o Altos. Esse jogo não deixa lições para o treinador Marcelo Vilar? Precisa deixar, né? Porque o Altos é um time forte, era considerado até, de certo modo, favorito, né? Para a final do Campeonato Piauiense de Futebol. Agora, em relação aí ao comportamento tático do time do Fluminense, eu vejo também que os dois laterais do Fluminense são dois jogadores, excelentes jogadores, muito ofensivos. O Jean pela direita e o Thiaguinho pela esquerda. Mas não foram nesses jogos mais recentes. Eu fiquei olhando e eles quase sempre na defesa. Raramente atacaram. Eu não sei se foi orientação do técnico ou foi porque eles não estavam em boas jornadas. Mas se estiverem bem na partida, mais um grande reforço para o Fluminense. Verdade. Bom, dessas 15 jogos aqui, que foram feitas essas 10 vitórias, tem 2 vitórias contra o Parnaíba, inclusive 2 goleadas do Fluminense contra o Parnaíba. E quem que deve estar preocupado com isso? O nosso próximo personagem, Pedro Manta. Treinador da equipe do Parnaíba, ele que tem 59 anos, 7 jogos pelo Parnaíba, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Também é um bom aproveitamento, Pamela. É isso mesmo, né? O professor Pedro Manta, que é diretamente responsável, né, por esse bom momento que a equipe do Parnaíba está vivendo, né? Como a gente já destacou, após 5 anos, retornar a uma final de campeonato piauiense, voltar a brigar por um título após quase 10 anos, já que o último foi em 2013, o time que busca o seu 14º título de campeão piauiense, e teve essa virada de chave, a saída do professor Vladimir Jesus para a chegada do professor Pedro Manta, e aí tudo mudou dentro do Parnaíba, em que o time saiu daquele retrospecto de uma possível luta contra o rebaixamento, uma briga pelo meio da tabela, para se tornar um finalista aí dentro da competição. Se a gente for olhar também escalações, o que houve de mudança daquela aquele começo de campeonato piauiense para até agora, houve uma reformulação muito grande, né, nessas trocas de peças do elenco. Eu citei já o goleiro Cris, mas se a gente for avaliar ponto por ponto, teve mudanças na lateral, dentro do meio de campo, no setor ofensivo também, algumas peças saíram do banco e começaram a funcionar dentro de campo, entre os 11, e tudo isso aí foi méritos, né, o bom olhar, o bom trabalho realizado pelo professor Pedro Manta. Dídimo, se você estivesse no lugar de Pedro Manta, era para tentar resolver o jogo logo nesse primeiro jogo em Parnaíba, ou o ideal é cautela mesmo jogando em casa? Eu acho que não dá para resolver em um jogo, não. São dois times que estão aí na final e por isso mesmo chegaram à final, porque tiveram méritos para isso. Então não dá para resolver no primeiro jogo. E o time do Parnaíba, o desempenho do técnico aí, como a Pâmela destacou, realmente muito importante. Veja que é um time que esteve ameaçado de rebaixamento. Na reta final do campeonato, ele cresceu. Sofrendo goleadas. Venceu em Oeiras, lá dentro de Oeiras, um jogo decisivo. O Oeiras precisando ganhar por causa do rebaixamento. E ele ganhou de 1-0. Depois, o jogo com o River, aquela dramática vitória épica, né? De 2-1, uma coisa extraordinária. E 2 jogos contra Altos. 3-0 e perdeu de 2-0. Já nos instantes finais, me pareceu ali que o time do Parnaíba cansou completamente.
cansou, arriou os 4 pneus e Altos partiu para cima, fez 2-0 e andou perto de fazer o terceiro gol. Então tem que ser uma partida bem equilibrada hoje lá em Parnaíba e não dá para um time achar que vai resolver a parada logo no primeiro jogo. Pode até ser que aconteça, mas não é absolutamente normal. Quero agradecer a vocês, tá? Ó, pois não, Didi, você. Eu queria destacar um fato. A foto do Belchor Barros chamou a minha atenção no seguinte. 2 dirigentes que fizeram história no futebol piauiense. Pedro Olelaf no Parnaíba. Sim. Ele foi extraordinário. Morreu e não viu o Parnaíba campeão piauiense nessa fase do futebol. Sim. O Parnaíba foi campeão em 2004, primeiro título, né? Na fase da Federação de Futebol. Ele faleceu antes daquele campeonato. E o Belchor da Silva Barros faleceu e nunca viu o Fluminense do coração dele ser campeão piauiense de futebol. Acho que sequer chegar à final, né? Nunca viu. Nem final. Nem final. Nem final. É, e agora é a segunda final do Fluminense. Boa lembrança do Didi, Pedro Olelaf e Belchor. São importantes nomes da história do futebol piauiense. Aliás, vale a pena dedicar a eles essa grande decisão. Merecem ser homenageados. Merece, os dois, sem dúvida nenhuma. Ótima lembrança do Dídimo de Castro. Ó, conto com vocês, Pamela. Um abraço, obrigado. Um abraço, até a próxima. Dídimo de Castro hoje nos comentários da partida que será narrada por Wellington Costa no canal 5.2 e pelo YouTube da TV Cidade Verde, tá bom? Então você não perde nada as emoções de Parnaíba e Fluminense a partir das 5 da tarde, com link também no cidadeverde.com. Você assiste pelo cidadeverde.com, pode assistir pelo YouTube ou pelo canal 5.2. Campeonato Piauiense de Futebol na tela da TV Cidade Verde.